Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Prezado telespectador, é com alegria que o programa Visão Espírita retorna ao seu lar. Hoje, no programa Visão Espírita, temos a presença de André Bordini, companheiro das lides espíritas, conferencista, autor de livros, professor, que irá nos ajudar, nos orientar e conversar conosco sobre um tema atual, vigente, em vigor, que é o Carnaval. André Bordini, bem-vindo. André, nós espíritas participamos ativamente da sociedade, estamos inseridos nela e vivemos as suas realidades. E a doutrina espírita é capaz de nos ajudar a entender os momentos pelos quais passamos. O Carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, mentor, orientador espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, é uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que reina entre nós encarnados. A maior evolução que se pode ter, nós vamos pouco a pouco aprendendo no caminho. Como entender esse primitivismo que ainda envolve todos nós? O espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, diz que o que caracteriza basicamente o homem no mundo é um conflito entre, ele vai dizer, milênios de sombras e uma ânsia de luz. Então somos personalidades espirituais, viajores no tempo, que estamos muito provavelmente ainda mais próximos, né, do início desse processo evolutivo, como os estudiosos da evolução anímica vão dizer, né, do átomo ao anjo, né, nós estamos mais próximos dessa dimensão um tanto basal, materializada de nossa evolução do que propriamente da condição dos espíritos puros e superiores. Então, do bem, né, da luz, o que nós temos? O desejo, né? Às vezes, uma ou outra iniciativa, né? Mas nem sempre desejar é querer. É importante falar sobre isso, né? Um psicanalista lacaniano, o professor Jorge Forbes, que faz um paralelo interessante entre esses dois verbos, né? Às vezes a gente deseja alguma coisa, mas não quer. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar alguém que deseja ser voluntário, mas na hora de ter a iniciativa, agora eu não quero, tá gostoso aqui em casa, eu estou muito cansado, ou não quero isso para mim agora. Então, embora haja um desejo que está mais no campo da fantasia, do sonho, de uma perspectiva de futuro, não há a iniciativa, o expediente para querer. Às vezes a gente passa uma vida inteira desejando coisas, mas não querendo. Inclusive coisas muito, muito ruins, né? Às vezes a gente tem desejo de matar aquele sujeito, né? Mas fala assim, eu não quero porque sei que não devo fazer isso. Mas tenho desejo, né? O desejo do mal, mas eu não quero. Mas também ocorre o contrário. Às vezes a gente tem o desejo do bem, mas também não quer. Então esse conflito entre o desejar e querer está intimamente ligado com essa questão, né? Somos um desejo de luz, de libertação, de desprendimento, de sublimação, etc. Mas nem sempre
é o que nós queremos hoje, né? Então, estamos convivendo. A gente aqui na Terra convive com extraordinárias expressões do bem e sinistras expressões do mal, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Essa é a nossa condição. André, nós, como espíritas, somos reencarnacionistas. Acreditamos e temos plena convicção nesse fundamento que já vivemos outras vidas e agora estamos aqui como portadores de um corpo físico diante de uma nova realidade. Isso nos traz a um chamado que é uma imersão no corpo, uma imersão na carne, como se vivêssemos com os 5 sentidos que nos faz relacionarmos com o mundo e com as coisas, né? E aí nós vamos vendo nesses dias festivos, nessa intensidade da festa, um culto à carne, um culto à materialidade, que desperta sensualidade, paixão, gozo, bem dentro daquilo que você veio colocando desse embate entre o desejo e o querer, entre o querer e desejar. Mas em determinados momentos, como a própria história já diz, nós somos chamados a viver intensamente alguma liberdade. Agora você pode, depois você não pode mais. Até por isso que surgiu a quarta-feira de cinzas, porque advém daquilo. O homem do pó veio, para o pó retornará, e esse pó, em tese, limparia ele daquelas vicissitudes ou daquelas adversidades. Como é que entender isto, André? Nós, como reencarnacionistas, sabemos que a vida continua. Como lidar com esta realidade agora, diante desses dias de intensidade, vivência e práticas da carne? Isso no Brasil, mas em outros países do mundo existem festas parecidas, diferentes, em que o homem também mergulha na intensidade da vivência da carne e dos seus sentidos. É boa essa questão, né? Bom, em primeiro lugar, essa ambivalência carne e espírito é uma ambivalência que, do ponto de vista da filosofia, mesmo das teorias filosóficas mais modernas e metafísicas, ela não existe mais, né? Quer dizer, mesmo nós espíritas já entendemos hoje que nós não somos espíritos engaiolados num corpo de carne. Não, não é assim, né? Nós somos espíritos eternos que transitamos eventualmente, segundo as nossas necessidades evolutivas, e magneticamente atraídos para o mundo das formas. Durante um determinado intervalo de tempo, nós nos projetamos à face do mundo materialmente, né? Então, eu não sou o André neste corpo. Este corpo, enquanto eu estou encarnado, é a projeção visível do André neste mundo físico. Porque não tem como eu me separar e voltar dele, ou voltar para ele, né? Não é uma coisa assim, eu estou aqui, esse é meu corpo, e agora, segura a onda que eu vou dar uma saidinha, daqui eu volto para o corpo. Não, né? Quer dizer, a gente, enquanto está encarnado, a gente não se limita a ser corpo, mas a gente é corpo, né? Tanto que se a gente tem uma dor, se tem uma encravada, né, dói até a alma, né? Quer dizer, não dá para simplesmente, não, eu não estou sentindo a dor, é meu corpo que está. Não, né? Então, essa separação, que é uma separação fundamentalmente cartesiana, né? Penso, logo existo, o mundo do pensamento, o mundo da matéria, a forma, né? A partir de princípios filosóficos mais fenomenológicos e modernos, ele não existe mais, né? Então, quando a gente fala assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as orientações sedimentadas de mundo. Cada palavra, tem um pensador chamado Wittgenstein, ela traz uma carga de significações que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, assim, os desejos da carne, né? Essa expressão já tem alguma coisa assim, maligna, infernal, demoníaca,
anticristã. Não, mas não é. Né? Então, por exemplo, se eu estou com fome e eu tenho desejo de comer uma comida gostosa, isso é um desejo da carne e não há nada de errado nisso enquanto eu estiver aqui. Né? Se eu estou com sede e quero tomar uma bebida gostosa, né, que me dê prazer, não há, quer dizer, não faz sentido uma religião que faça do prazer, né, um mal em si. Né? Isso é uma visão distorcida, inclusive do cristianismo. Eu gosto muito de lembrar que a tarefa de Jesus começou numa festa de casamento, em que se servia vinho. Olha que interessante. Né? Então começa com alegria, né? Uma festa, uma comemoração, em que estava todo mundo ali. Não era assim um trabalho assistencial, era uma festa de casamento, uma celebração do amor, né? Enfim. Agora, como dizia Aristóteles, tudo é o equilíbrio. Né? Então, se, por exemplo, eu, né, faço da experiência da alimentação uma escravidão, né, eu me sinto refém daquilo. Né? A prática sexual é uma prática maravilhosa, que favorece o equilíbrio, inclusive psíquico e etc. e tal. Né? Mas quando eu me escravizo, né, ao sexo, né? Antigamente se falava sexolatria, eu vou até para campos de dimensões que adentram as psicopatologias e as mais diversas formas de obsessão, inclusive. Mas não só no campo da sexualidade, né? No campo de qualquer prazer que subtraia de mim a minha liberdade de escolha. Né? Então alguém, por exemplo, que gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando, mas ele consegue dizer não para isso, ele é um homem que pode ter esse prazer e é livre, e é maduro. Alguém que, para estar feliz e bem, precisa de uma bebida alcoólica, é um escravo. Né? Alguém que, enfim, né, para se divertir precisa passar mal de tanto comer, é alguém que está escravizado a isso. O que não quer dizer que seja um mal em si comer bem, tomar uma bebida gostosa, se divertir, ir a uma festa, descansar, né, rir, né, curtir a vida em momentos em que isso é possível, descansar. Não é pecado, né? Senão nós vamos cair numa situação de puritanismo semelhante àqueles protestantes, né? Americanos do início do século XIX, aquela coisa toda, e que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, assim, é uma festa que traz resquícios do culto à carne? Né? Quais as outras que são também, né? Se a gente considerar que a maioria das pessoas comemora o Natal matando peru, né, praticamente a mesma coisa. E se vai fazer uma festa de casamento e no final tem lá as músicas de axé, vira carnaval também. Então, assim, na verdade, não é a festa em si, ou o evento em si, ou a coisa em si, mas é o significado que nós atribuímos a ele. Né? Então, vamos imaginar, eu posso estar numa festa de carnaval, num baile, num carnaval de rua, e estar com o pensamento voltado para o bem, sem fazer mal a ninguém, me divertindo, posso estar com a minha família, posso estar com uma namorada, e não há nada de mal nisso. Né? E às vezes eu posso estar dentro do centro espírita, em silêncio, lá durante uma prece, maquinando coisas extremamente sombrias. Né? Então, assim, não é o lugar, a coisa, né, o evento em si, mas de que maneira nós, nos nossos desejos, na nossa forma de lidar com esse mundo, estamos convivendo com essas experiências. Né? Que significado nós estamos atribuindo a isso? Como nós estamos nos relacionando com isso? Né? Agora, há também a questão do gosto pessoal, né, das preferências. Um gosta de ir lá brincar carnaval, o outro gosta de assistir uma ópera, o outro gosta de fazer um esporte, né? O outro gosta de fazer um churrasco, o outro gosta de se reunir com os amigos, o outro gosta de ir num baile dançar, o outro gosta de ir lá no asilo ser voluntário, o outro... Quer dizer, se a gente estiver não fazendo mal a ninguém e aproveitando as oportunidades de fazer o bem, como diz o Emmanuel,
também pelo nosso Chico Xavier, nós não estamos entre espíritos superiores ou inferiores. Cada um de nós, na experiência do tempo, está no estágio em que lhe é próprio. Não adianta alguém querer de uma hora para outra ser um Bezerra de Menezes, ser um Cristo, um Jesus, né? Ser um Vicente de Paulo, se isso não é ainda inteiro, né? Ele vai ser um pseudo-sábio, vai ser uma santidade de superfície, hipócrita, né? Agora, evidentemente, que à medida que os espíritos vão evoluindo, evidentemente, né, parece-me que as escolhas vão se tornando mais sutis, mas isso tem que ser um processo natural e não uma imposição religiosa de cima para baixo. Tem que vir de dentro para fora. Tem que vir das conquistas intelectuais e morais que vão conduzir este ser a outros patamares de experiência estética, de experiência ética, né, que está ligada à ideia do prazer também, que nós, por exemplo, na nossa condição, nós também não temos. Quer dizer assim, como será que deve sentir a beleza e o prazer no mundo espiritual uma alma como Maria, mãe de Jesus, né, um Vicente de Paulo, um Eurípides? Nós não conseguimos entender, porque não adianta, nós não temos condição de viver o que eles estão vivendo. Não temos a sensibilidade. E talvez aquilo que ainda nos dê prazer e faça sentido para a gente, seja algo que para eles é absolutamente indiferente e não faça o menor sentido. André, dentro do Livro dos Espíritos, né, e insistindo também, voltando à questão da reencarnação, né, nós temos no capítulo 9, né, do livro 2º, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Por que nós vamos seguindo nesse raciocínio também? Porque na pergunta 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Essa é uma pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito Verdade. Nesse sentido, responde o Espírito Verdade, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Dentro dessa ótica, seguindo esse comentário, nós vamos puxar uma letra da música de Caetano Veloso, que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas nós espíritas, né, podemos fazer uma adaptação dessa letra e dizer assim: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Como se coloca, como é essa relação, como é esse ambiente? Porque os mundos, como você bem colocou, eles se interagem. Eles não são distintos, são realidades permanentes e constantes. Como é essa realidade? Como podemos explicar isto na nossa percepção espírita do ambiente espiritual que envolve esses festejos? Muito bem. Na verdade, vamos só ampliar um pouco a pergunta, né? Como que interage, como que é a interferência espiritual, não só nesses festejos, em qualquer circunstância, né? De novo, né, tomando cuidado para não demonizar as coisas, né, e não puritanizar as coisas. Então, assim, nós somos espíritos, o nosso pensamento, né, o Chico Xavier, André Luiz, por Chico Xavier, em Evolução em Dois Mundos, disse que matéria é energia condensada, né? O nosso pensamento gera energia, a energia se condensa e a gente reencarna. Ok? Então a nossa matéria é a energia de nosso pensamento condensada no formato do nosso corpo. Bom, e os nossos pensamentos continuam emitindo vibrações, né? Somos verdadeiras antenas em todos os campos da vida.
Então, nós estamos aqui, por exemplo, gravando, certamente há inteligências aqui, invisíveis, do mundo dos espíritos, que estão em sintonia com os nossos propósitos, muito provavelmente nos auxiliando neste programa. O moço que está ali na parte técnica terá algum espírito o orientando, o protegendo na parte técnica. Numa festa, num casamento, num velório, num cemitério, numa reunião de religiosos, enfim, qualquer lugar, num ambiente de trabalho, numa indústria, nós estamos mergulhados num mundo impregnado de espíritos. Emmanuel costumava dizer, pelo nosso Chico, que a população de espíritos encarnados à face da Terra é muito maior do que a população de espíritos encarnados. Então, pelos mecanismos da sintonia vibratória, nós nos identificamos, né, com espíritos que estão com os mesmos propósitos que nós. Então, obviamente, que em lugares em que as pessoas estão descomprometidas, festejando, etc., obviamente que espíritos também com esse caráter, com esse perfil, vão estar em maior número ali, né? Num ambiente de propósitos elevados, etc. e tal, vão ter espíritos também ali. O que não quer dizer que quem esteja ali necessariamente é mau e esteja em sintonia com esses espíritos levianos, né? E aí nós vamos estudar, por exemplo, na obra kardeciana, né, as categorias dos espíritos, os espíritos maus, os levianos, os pseudo-sábios, os brincalhões, os espíritos puros, os espíritos superiores, né, os espíritos familiares, né? Então, assim, tem várias categorias. Kardec organizou dessa forma, porque era professor, então ele queria dar um caráter o mais didático e pedagógico possível. Mas seria difícil, quer dizer, vamos imaginar nós irmos num desfile de uma escola de samba ou num baile de carnaval, né? É complicado julgar no seguinte sentido. Ali você vai encontrar pais de família, trabalhadores, gente boa, até religiosa que está ali. Será que nós temos condição de julgar assim, todo mundo que está aqui é mal, inferior e ninguém presta? Né? Então, assim, agora, evidentemente que são eventos, né, que vão concentrar espíritos em sintonia com os propósitos dali, que é se divertir, etc. e tal. Porém, é preciso lembrar que não é o ambiente exterior que promove as nossas companhias espirituais, mas é a nossa ambiência interior, né? E nesse sentido, é preciso considerar também que os espíritos superiores, os espíritos protetores, os anjos de guarda, eles estão apostos sempre a serviço da misericórdia divina, da providência divina, em todos os locais, em todos os ambientes. Então, há nas ruas equipes de espíritos protetores, né, protegendo as pessoas que estão no trânsito. Há espíritos protetores no centro espírita, nas igrejas, nas sinagogas, nos campos de guerra, nos hospitais, nos lares. Onde nós estivermos, há emissários divinos que, estando nós em sintonia com o bem e com a luz, eles estarão imediatamente apostos a nos auxiliar e a sermos instrumentos do bem onde quer que estejamos, independente do lugar. Agora, as pessoas são livres. A doutrina espírita, ela é muito bacana, né? Muito interessante por causa disso. Talvez seja a única doutrina que não nos impõe a nada. Ela orienta, ela instrui, ela sugere, né? Mas ela devolve para cada um de nós a responsabilidade sobre aquilo que fazemos da nossa própria vida e nos orienta também a não julgar, porque ninguém sabe exatamente o que vai na consciência do outro. E precisamos respeitar. Todos, né?
Diz Paulo, o apóstolo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mal, então, não está na coisa em si, está como nos conduzimos dentro dela, né? O carnaval não seria o que é se não fôssemos o que somos. Sim, perfeitamente, ótimo. Dentro disto, André, para que a gente possa concluir esse bate-papo nosso, gostaríamos que você explicasse para o nosso telespectador o espiritismo, a doutrina espírita, os espíritas não são contra o carnaval. Nós somos a favor de uma festa com respeito, com seriedade, com legitimidade, mas com um pensamento mais ajustado no que estamos fazendo lá, como no que estamos fazendo em qualquer ambiente. É isto? Na verdade, assim, o espiritismo não é a favor e nem contra. Perfeito. Né? Assim, o espiritismo, ele orienta, ele instrui, ele favorece com que no exercício de nossa razão, de nosso intelecto, nós ampliemos o nosso campo de liberdade, né? O espírito, quanto mais superior, mais livre e consciente das suas responsabilidades perante a si mesmo e perante o mundo, né? Mas ele não é uma doutrina de orientações focais, né? Faça isso, não faça, olha, o certo é casar, o certo é não casar, o certo é fazer festa, não é beber, não é ir para um baile de carnaval, é rejeitar o carnaval, né? Quer dizer, a doutrina ela não tem esse caráter, né? Ela é uma bússola de melhoria pessoal que devolve ao seu profitente, aquele que conhece a doutrina, que se propõe a vivê-la ou que simpatiza com ela, né? A responsabilidade sobre o que ele faz com a sua própria vida. E, do ponto de vista moral, sendo o cristianismo redivivo, convida o tempo todo a que o ser humano viva, pense, fale, pratique e faça o bem, né? Então, assim, em todas as dimensões, né? Eu não preciso estar no centro para fazer o bem, eu não preciso estar na igreja para fazer o bem, eu posso fazer o bem aqui, eu posso fazer o bem na minha casa, eu posso fazer o bem na rua, eu posso fazer o bem no trabalho, eu posso fazer o bem né, na escola, eu posso fazer o bem num clube, eu posso fazer o bem numa viagem. Então, o ser humano que o tempo todo ele está voltado para o aproveitamento das possibilidades de fazer o bem, onde quer que ele seja, ele estará sintonizado com os ideais maiores do Cristo. Assim, nós encerramos este Visão Espírita, tendo a convicção e a esperança de elucidar, esclarecer e trazer informações novas para aqueles que ainda desconhecem o Espiritismo, do como pensamos, analisamos, vemos e sugerimos. Jesus esteja no lar de todos. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.